A palavra que o Senhor ele trouxe para mim, Ele já me deu há algum tempo. Mas ela é uma palavra que Ele falou comigo, que essa seria a mensagem que eu carregaria. Todo cristão precisa ter uma mensagem do céu que carrega. E essa não é diferente. E eu estou com muito temor daquilo que Deus trouxe. Eu sempre tenho, mas hoje eu estou com um pouquinho mais. Até porque a passagem foi a passagem que eu me converti. Nós vamos abrir em Mateus 24. E eu não consigo começar essa mensagem sem contar essa história. Eu me converti tem 18 anos. Eu tinha... Jesus, já nem lembro mais a idade. 16 anos. E eu estava em uma situação assim, muito difícil. Na verdade, eu tinha morrido já. Então, Jesus chegou nesse cenário. Eu fui para São José do Rio Preto. E na casa em que eu estava, tinha um casebre bem humilde na frente. E uma moça chamada Karina. 3 filhos. Ela tinha uma história assim, que eu acho que a minha é difícil, a dela era 3 vezes maior. E ela se apresentou a mim e ela pregou Mateus 24. Ela teve coragem, foi ousada. E ali ela me levou para uma igrejinha, eu acho que era do tamanho desse púlpito, aquelas que homem era de um lado, mulheres do outro. Mas naquele dia havia um missionário da África naquele lugar. E Deus usou ele para falar comigo. E uma das promessas que Deus fez para mim naquele dia era: você vai passar por muitas provas, mas em todas elas eu estarei com você. Eu nem imaginava que eu iria passar. 18 anos se passaram e o meu Deus sempre esteve comigo. E eu saí daquele encontro e aí falavam para mim: olha, você tem que orar a boca no pó. E eu pensava que jejuar era ficar trancada no quarto. Menina, né? Ficava trancada. E ali eu tive a minha primeira experiência com Deus. Eu naquele quarto, trancada. Eu tinha a minha primeira Bíblia, era uma Bíblia preta de estudo adventista. E eu amava aquela Bíblia. E eu orando, com a boca no pó. Quando eu peguei na minha Bíblia, eu havia chorado óleo. E o Senhor, Ele me marcou com experiências. Muitas outras eu tive, mas essa foi uma experiência muito forte. E desde o começo é como se o Senhor tivesse me batizado no azeite. Eu não me sinto parte de nada, eu me sinto diferente, um ET. Mas eu sei que o Senhor me separou para esse tempo. E essa é a mensagem que Deus me deu. O título é um pouquinho difícil, mas o primeiro ouvido é o meu. O título é: Vivem como se Jesus não fosse voltar. Em Mateus 24, se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos ler do 1 ao 14. E a palavra diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Diga assim: não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim.
Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar, diga assim, perseverar, até o fim, será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando nós lemos esse texto, há 18 anos atrás, parecia tão distante. Mas quando nós lemos esse texto hoje, parece que está passando no telejornal tudo aquilo que está acontecendo hoje. E tem um ano que Deus me deu a mensagem, e essa é a terceira vez que eu trago ela. Mas hoje, enquanto eu estava ali no meu quarto, é como se o Senhor estivesse trazendo algo mais. Tem algo mais. E eu fiquei pensando, mas essa mensagem, a rocha, ela está começando. E vocês vão ver que essa mensagem é para quem já come feijoada. Porque é uma mensagem que Cristo veio pregar. E quando eu lembro de Cristo, e eu fico imaginando Cristo nos tempos de hoje. Porque eu vejo Cristo um revolucionário. Eu não consigo ver Jesus como muitos veem. Eu vejo Ele como revolucionário. E eu me pergunto, se Ele viesse hoje, será que os púlpitos abririam as portas para Ele? Porque o evangelho que Jesus pregava era um evangelho que trazia o pecador e confrontava o religioso. É um evangelho que olhava para aquela mulher que foi pega em adultério. Trouxeram ela para ali, tinham todos os direitos pela lei de apedrejá-la. Então Jesus olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E Jesus diz para ele era o único que poderia condenar aquela mulher. Mas ele disse, se eles não te condenam, eu também não te condenarei. Vais e não peques mais. Mas esse mesmo Jesus, ele vira para Nicodemos e diz assim, é necessário você nascer de novo. Esse mesmo Jesus, ele confronta aquele que é religioso, aquele que está na lei, mas o coração está longe. E eu fico imaginando esse Jesus nos dias de hoje. Porque se nós analisarmos, nós não mudamos nada. O nosso coração continua tão religioso quanto naquela época. Mas Deus tem levantado os nazireus. Deus tem levantado aqueles que amam o reino e querem pregar a mensagem do reino. O meu coração enche de temor quando eu leio aquela passagem que Jesus diz que o Espírito procura, que Deus procura os verdadeiros adoradores. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós somos tantos, mas Deus só procura aquilo que não está achando. E eu pergunto, Senhor, todos os dias eu falo, sonda-me, Senhor. Me fere de novo com essa paixão. Porque, querido, se Ele não voltar hoje, Ele pode voltar amanhã. Mas essa é uma mensagem que tem sumido dos púlpitos. Não se prega mais sobre a volta dele. E pior do que não pregar sobre a volta dele, é não ansiar pela volta dele, é não desejar a volta dele.
E é bem verdade que esses dias chegaram. Nós temos pouca liberdade, mas esses dias chegaram. Só que eu vejo os cristãos que estão apavorados com esse dia. Mas a palavra diz que quando esses dias chegarem é porque Ele está próximo. Está próximo a vinda dEle. Então não tem como nós nos apavorarmos. Porque nós não esperamos o anticristo. E eu não vou entrar hoje aqui em teologia. Nós esperamos o Cristo ressurreto. Aquele que morreu e ressuscitou e virá buscar a sua igreja. Não digo que antes, que pós, que depois, que nós passaremos a tribulação. Porque isso é bom saber. E eu gosto de procurar saber, porque nós temos que estar preparados. Se nós iremos passar ou não, nós temos que estar preparados para a volta dele. Nós temos que estar preparados para a volta dele. E o engraçado é que a palavra diz que o amor de muitos se esfriaria. Mas nunca se ouve na história discurso de amor como nós ouvimos. É uma palavra que tem ganhado fama. Nós precisamos ter empatia. Nós precisamos amar uns aos outros. Só que quando nós analisamos a situação em que nós estamos hoje mundial, o que impera? O egoísmo, o eugocentrismo. Jesus já deixou de ser o centro. Jesus já deixou de ser o centro. Mas por que Jesus deixou de ser o centro? Porque nós somos a igreja de Cristo. Nós temos grande responsabilidade. Eu acho que nós precisamos pedir nesses dias o batismo de responsabilidade sobre a igreja. Nós precisamos deixar de ser meninos e nos conscientizarmos que a palavra diz que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo na terra. Se a igreja é embaixadora de Cristo na terra, a igreja é resposta. O único problema para a igreja é que ela se apaixonou pelo mundo. O problema da igreja é que ela se moldou ao mundo. Em Mateus 24, Jesus faz grande alerta sobre o fim, que seriam terríveis. E como eu disse, isso é motivo de alegria para nós. Isso não é motivo de tristeza. As notícias ruins não são motivos de tristeza, porque nós estamos à espera do noivo. A igreja tem se moldado ao mundo, e o mundo talvez não queira a igreja por um único motivo: a igreja tem dado mau testemunho. A igreja, por muitas vezes, ela deixou de ser o sal, ela deixou de ser o tempero. Imagina para mim escrever, porque o primeiro ouvido é o meu. E eu queria deixar aqui as características. Tem aí? Tem aí? As características de alguém que vive como se Jesus não fosse voltar. A primeira dela está em 1 João. A gente vai folhear um pouquinho a Bíblia. Está em 1 João 11, 16. 1 João 3, do 11 ao 16. E a primeira característica é esfriamento do amor. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão
eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama pertence à morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Nós acabamos de ler que o amor de muitos se esfriaria. Aí você pode dizer, é bíblico, Josi. Você acabou de ler. Só que eu tenho uma novidade para te contar. O amor do cristão, aquele que carrega o evangelho, aquele que prega o reino de Cristo, esse não pode se esfriar. Não existe esfriamento para o cristão. O coração daquele que espera, que vive esperando Jesus, é um coração em chamas. É um coração que suspira Jesus. Todo aquele que suspira Jesus, ele suspira a salvação. Ele quer pregar a mensagem de Cristo. Ele quer passar a mensagem de Cristo. Então não tem como amar a Deus sem ter um relacionamento com Ele. Correto? Então acompanha aqui o raciocínio da Josi. Se eu amo a Deus e tenho um relacionamento com Ele, eu não posso dizer que eu odeio o meu irmão. Por quê, Josi? Porque se todos os dias eu vou e tenho um relacionamento, eu tenho a maior característica de quem tem um relacionamento com Deus, é um coração quebrantado. Então eu posso estar chateado, eu posso estar com raiva de alguém, mas para preservar o meu relacionamento com Deus, eu preciso preservar o meu coração. Então, se eu estou chateado com alguém, eu estou indo até Deus falar, porque Ele é meu Pai, relacionamento, tem um coração quebrantado, eu vou o quê? Orar por aquele que eu estou chateado. É impossível você ter raiva por quem você ora. Não tem como. Você pode estar, aquela pessoa pode ter te feito a pior coisa. Quando você chega diante de Deus, a característica de Cristo é compaixão. E se eu me relaciono com o dono da compaixão, Ele vai transformando o meu coração. Então eu começo. Primeiro eu libero perdão por inteligência. Porque quem não libera perdão, desculpa, mas você é desprovido de inteligência, para não falar outra palavra. Porque a palavra diz: perdoai os nossos pecados assim como eu perdoo o do meu irmão. Então, se eu não perdoo, eu sou desprovida de inteligência. Então, com uma atitude, eu perdoo. Mas, além de perdoar com a minha atitude, eu preciso ter o meu coração limpo diante de Deus. E eu vou orar até sentir. E esse quebrantamento, aquela raiva, ela vai se tornar em amor. Então não tem como você odiar quando você ora pela pessoa. E que quando eu oro pela pessoa, não tem como o meu amor esfriar. Então essa é uma característica. Se você percebe isso em você, hoje é o dia de arrependimento. Porque nós não queremos viver como se Ele não fosse voltar. Segunda característica de quem vive como se Jesus não fosse voltar, está em 1 Coríntios 15:19. E a segunda característica é: seus planos são somente para esse mundo. Vamos ler o que diz? Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais digno de compaixão. Tem uma linguagem que diz: é o mais desprezível dos homens. É certo que nós fazemos planos e nós devemos fazer planos sim. Nós fazemos planos
profissionais. Nós queremos conquistar títulos. Todo mundo aqui quer conquistar algum lugar. Seja profissional, seja ministerial, melhor ainda se for. Todos nós queremos, e isso não é errado, isso não é pecado. Mas a partir do momento em que nós tiramos os olhos dele e vivemos como se só isso aqui fosse valer a pena, nós já estamos longe dele. Nós já não o esperamos. Nós amamos isso. É lindo ter uma estrutura, uma plataforma. Mas se eu não uso essa plataforma, se eu não espero ele nessa plataforma, eu sou a mais desprezível dos homens. Eu sou miserável. Porque Jesus, ele nos fez para a eternidade. Jesus, ele nos fez para morarmos com ele. Jesus, ele nos fez para ele. E nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência. Porque só ele é eterno. Tudo que nós temos aqui é passageiro. Terceiro, está em Romanos 8:28. E a terceira característica é o que a gente vê muito dentro das igrejas, infelizmente. Colocam o dom acima de tudo. A palavra diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu, diga assim, o seu propósito. De quem é o propósito? De Deus. Então o seu dom nada mais é para servir a igreja. Tudo que você tem pertence à noiva dele. Pertence a ele. Nós fomos chamados de acordo com o propósito dele, que tem para cada um. Logo, o meu dom tem a finalidade de servir a igreja. O dom é algo que o Senhor nos dá. O caráter é algo que nós devolvemos para ele. O dom é algo que nós temos como um presente para um determinado propósito. O dom, ele nunca poderá ser mais importante do que a intimidade que você tem com o dono do dom. Porque o saber fazer as coisas e o saber fazer em excelência não nos aprova. Isso não quer dizer que nós temos a salvação pelo dom que recebemos. Muitos pensam que aquilo que fazemos é frutos. Quantos já ouviram falar aqui? Olha, você está dando muitos frutos lá. Você canta, você prega, você limpa, você faz isso, você cuida das crianças. Muitos frutos vocês estão dando. Mas eu amo essa passagem. Muitos confundem folhas com frutos. E a passagem em Mateus, não precisa abrir, Mateus 21:18, diz que Jesus, ele teve fome. E ele estava passando, ele avistou uma figueira. E ele se aproximou daquela figueira. Só que quando ele chegou, só tinha folhas. E o que Jesus fez? Amaldiçoou. A palavra correta é essa. A gente não quer falar, mas a palavra correta é essa. Não tenha mais frutos. Imediatamente a figueira secou. E hoje, enquanto eu estava ali escrevendo, eu fiquei imaginando Jesus se aproximando de mim. Jesus se aproximando de você. O que ele consegue ver? Será que nós só temos frutos? Será que nós só temos dons? Alcançamos notas, pregamos, fazemos, acontecemos. O que ele está vendo quando ele olha para a igreja Rocha Church Cotia? Será que são muitas folhas e nada de frutos dentro das nossas casas?
Será que são muitas folhas aqui e dentro do nosso trabalho só tem nada? Ingratidão. Ninguém pode dizer, eu quero ser crente como fulano de tal. O que Jesus, Ele tem olhado para nós e encontrado em nós nesse tempo. Isso me dá desespero. Isso me dá pavor. Porque Ele vai voltar. Ele está voltando. E Ele só vai casar com uma igreja madura. Ele não vai casar com criança. Ele não vai casar com mimizento. Ele vai casar com uma igreja madura, lavada e remida. As suas vestes no sangue do Cordeiro. O evangelho continua igual. Não mudou. Com Deus não há variação. Continua igual. Nós é que estamos modernos demais. Nós é que nos moldamos demais. Nós é que queremos demais o que Ele tem para nos dar. E esquecemos que maior do que Ele tem para nos dar continua sendo a presença dEle. Maior do que tudo que eu possa ter ou imaginar, continua sendo Ele. Nós estávamos indo para o Rio. E de repente começou a cantar muitos louvores sobre a volta de Jesus. Eu olhei para o João e falei assim: amor, será que a gente vai morrer nessa viagem? Porque para o crente morrer é lucro. Ou nós já estamos mortos, ou nós vamos precisar morrer. O céu é o nosso destino. Não é aquilo que Deus pode me dar. Não é o meu pastorado, não é. O céu é o destino. O céu é o destino. Quatro. Eu já entrei até no quarto. Está em Romanos 8:36. Aquele que vive como se ele não fosse voltar, ele tem pavor da morte. A palavra diz assim: por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Bastou uma pandemia para a gente ver o pavor da morte. Eu não entendo. Bastou um distanciamento, e eu não estou dizendo que nós temos que ser imprudentes, não, gente. Mas bastou uma pandemia para a gente analisar quem tem medo e quem tem pavor. Não é insensibilidade. Mas para o crente, se ele morrer, é lucro. Aquele que sabe para onde vai. Eu não entendo. Tem muitas coisas que eu não consigo compreender. Aí você pode dizer, nós temos que ser imprudentes. Eu vou comer McDonald's todo dia, porque eu vou morrer mesmo. Para o crente, morrer é lucro. Aquilo que você faz com o seu corpo revela o Deus que você ama. Aquilo que você come revela o Deus que você ama. Porque eu vou dar conta a Deus do que eu fiz com o meu corpo. E eu quero ter condicionamento físico. Eu estou na academia, na força do ódio. Gente, como eu detesto ir todo dia. Mas eu quero ter saúde
para fazer a obra de Jesus até o meu último dia. Eu quero viver para Ele até o meu último dia. E eu não quero atrapalhar os planos do Senhor tendo uma doença. Se a doença vier, porque Ele permitiu, ok. Mas eu não quero ter a responsabilidade de estar lá. Porque eu não cuidei daquilo que Ele me deu. Amém? Vocês estão aí? Em Filipenses 1:21 diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Agora eu cheguei no ponto que para mim é o mais forte. É o quinto. Está em Marcos 16:15. Não se importam com missões. A palavra diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. No começo da minha conversão, graças a Deus por isso, vocês viram que eu já fui direto com o missionário, né? Deus, Ele me levou a esse tema. Eu sou apaixonada pelas missões. E eu sei que vai chegar a minha hora em que eu vou para outra nação. E enquanto isso eu estou me preparando. E lembram quando a internet você tinha que carregar e esperar o outro dia para assistir o vídeo? Eu passei, gente, eu sou dessa época em que a internet você apertava o pause e carregava o vídeo, aí no outro dia você ia assistir. E eu fui apresentada ao clamor pelas nações, Missão Mais, Judson de Oliveira. Quando ele cantava aquela canção, eu nunca esqueço, esses dias eu postei, que diz assim: eu pedi para o Pai para revelar o seu coração para mim. E para minha surpresa, Ele me atendeu. E ele diz assim: eu não consegui suportar o que tinha no coração de Deus. O coração de Deus chorava pelas prostitutas. O coração de Deus chorava pelos drogados, pela viúva, pelo órfão. E muitos testemunhos eu vi. Mas existe o testemunho de uma mulher que me impactou e me marcou. E graças a Deus porque eu ouvi. Na Eritreia, aconteceu o que acabou de acontecer aqui, eu não vou falar. Aos poucos foram fechando as igrejas. Então ela começou a fazer culto nos porões. E ela é a cantora, e ela gravou um CD, disco, não era CD já, e começou a arrastar jovens para aqueles porões. E ela foi presa 3 vezes, mas na sua terceira prisão, ela foi levada para um presídio. E eu nem vou falar aqui as formas de tortura, eu nem vou entrar nesse mérito aqui, mas é muito bom pesquisar e ver como é. E ali ela começou a pregar sobre Jesus para todos os presos. Porque o crente, aonde ele está, ele floresce. O crente, aonde ele está, eles têm a mensagem do reino nele. E aí falaram: ela está perturbando demais aqui. Levaram ela para um container no deserto. 40 graus à noite, menos não sei quanto, 40 graus de dia, menos não sei quanto à noite. Só que para surpresa dela, tinham muitas crianças e muitos pastores lá presos também. E por 2 anos ela ficou presa naquele container. O primeiro tinha acho que 30 e algumas pessoas, e ela pregava o evangelho. Pregava. Tiraram ela, colocaram em outro container com uma mulher que tinha problemas mentais. Ela ficou
ficou 11 meses com essa mulher. Ela não comia, porque essa mulher atormentava ela dia e noite. Ela chegou aos seus 40 quilos. Ela é uma preta desse tamanho. Mas ela orou até que aquela mulher foi liberta. Porque o crente, aonde ele está, ele floresce. E então pegaram ela, 2 guardas. Ela pesava menos de 40 quilos já. E falaram para ela assim: nós não entendemos, você não tem a Bíblia aqui, como você continua pregando? E ela apanhando muito. Um cansava, revezava com o outro. Ela já tinham quebrado as suas 2 pernas. E ela respondeu para eles: tá tudo aqui. A palavra está aqui. Então ela começou a apanhar na sua cabeça também. Mas teve um momento em que o guarda ficou cansado e sentou. E ela virou para ele e ela disse assim: continua trabalhando para o seu Senhor, porque eu vou continuar trabalhando para o meu. Eu nunca mais me esqueci essa frase. Porque eu fiquei me perguntando: que paixão é essa? Que parece que só os perseguidos têm. Será que é necessário vivermos isso para nós termos a paixão de Cristo? O brasileiro é aquele que mais é apaixonado. Nós temos uma paixão que o mundo quer ter. Mas nós não temos uma coisa: constância. Nós nos apaixonamos, estamos começando a igreja, ué, vamos fazer acontecer. Daqui a pouco, acho que não era de Deus não. E nós esquecemos que o reino é dele. Nós precisamos queimar 24 horas. Nós precisamos queimar 24 horas. Nós precisamos ter a mesma paixão 24 horas. Os 24 anciãos têm. E eu fico pensando, e aí você vai ler sobre 80% dos brasileiros não sabem o que é igreja perseguida. Dos cristãos brasileiros. Não sabe o que é a Missão Mais. Não sabe o que é Jocum. Quando foi que nós entramos em uma bolha e ficamos lá? Quando foi que nós pegamos para nós aquilo que é bom? Ah, você é cabeça, você não é cauda. Pegamos a palavra como se fosse cartomante, como se fosse qualquer coisa. E nos esquecemos daquilo que Deus ama. Deixamos de nos importar com aquilo que Deus se importa. Deixamos de amar aquilo que Deus ama. Ah, porque nós somos amados por Deus, nós somos queridinhos de Jesus. O melhor carro precisa ser nosso. Eu preciso ter todas as roupas, porque como é que eu vou para a igreja? E vocês sabiam que 155 mil pessoas morrem por dia sem nunca ouvir falar de Jesus? Nós estamos tão longe do verdadeiro evangelho de Jesus. No ano de 2022, 6 mil cristãos morreram no mundo na perseguição, de formas terríveis. E nós estamos dentro da nossa bolha, nos importando se estamos na escala ou não. Achando ruim porque não nos deram oportunidade.
Nós estamos tão longe. Nós estamos tão distantes. Nós precisamos amadurecer, igreja. Há uma urgência. Deus chamou o Brasil para servir as nações. Nós temos tudo o que as nações precisam. Nós temos alimento. Mas nós não queremos saber. Nós não nos importamos nem com a política. Ah, mas a política é suja. Queridos, o gospel também é. Só para você saber. Só para você saber que o gospel também é uma sujeira. Ah, Josi, mas essas coisas precisam acontecer. É verdade. Elas precisam acontecer. Mas quem ama missões entende que nós precisamos ocupar todos os lugares da sociedade. Quem ama as missões entende que nós não precisamos estar somente aqui para alcançar. Quem ama as missões entende que nós precisamos da nossa liberdade para servir as nações. Deus nos deu liberdade. Deus nos deu paixão. Deus nos deu tudo que as nações precisam. E nós estamos com essa tocha. Desde que eu me converti, quando eu me converti, tinha acabado de acontecer o avivamento que teve em BH. E eu sempre pedi, Deus, faz de novo, Senhor. Nós temos a promessa desse avivamento. Nós temos a promessa. Quantos homens de Deus pisam nessa terra e dizem é de lá. E sabe o que nós fazemos? Quando alguém vai, nós falamos, nossa, só porque as coisas estão ruins, está indo. Nós criticamos o cantor gospel que vai para fora. Ah, porque quer ganhar dinheiro. A primeira coisa que nós fazemos é criticar quem vai. Ué, Deus não disse que nós iríamos. Errado está você que não está indo. Errado está você que não comeu a visão. Eu fui em uma igreja. Olha o nome da igreja, Profetizando as Nações. Eu não consigo ir para o Rio sem ir nessa igreja. Porque você entra, é tudo sobre as nações lá. E a pastora estava pregando essa passagem. Quando Paulo não queria comer a visão, porque ele achava impuro. Mas Cornélio precisava ser alcançado. Nós não estamos comendo a visão, porque nós estamos cheios de religiosidade dentro de nós. Nós não queremos fazer, porque queremos fazer do nosso jeito dentro da bolha. Deus te chamou para ir ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. É certo que alguns vão sim, outros irão ficar. Queridos, serve ao Senhor com teu bolso. Serve ao Senhor com os teus recursos. Se você não vai, envia. Mas não perde a oportunidade. Toda a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. É dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda. O mundo está ansioso para ver esses filhos de Deus se manifestarem. Mas nós somos igual o filho pródigo. Nós só queremos a riqueza do Pai. Nós só queremos a riqueza do Pai. Vamos lá que faltam 2, é rapidinho. Sexto, está em Mateus 28.
os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E disse-lhe, foi-me dada... Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O 6º ponto é, não se preocupam em formar a próxima geração. Nós temos um grande chamado de passarmos para a próxima geração o bastão. Jesus ficou por 3 anos gerando 12. Esses 12 geraram e nós estamos aqui. Mas sabe qual é a característica daquele que vive como Jesus, como se Jesus não fosse voltar? Ele não quer gerar os próprios filhos. Ele não quer formar os filhos dentro da sua casa. Eles não, pasmem, existem cristãos que nunca falaram para os seus filhos que Jesus vai voltar. Sabe o que nós fazemos? Filho, você quer um brinquedo? Eu vou te ensinar a ter fé. Vamos orar. E Deus vai mandar. É bom isso, é verdade isso. Mas quantas vezes nós falamos, nós reunimos os nossos filhos e falamos para eles, Jesus pode voltar hoje. Quantas vezes nós geramos a expectativa, porque aquele que tem fome, ele tem expectativa. Ele fica pensando, eu não consigo... Todas as vezes que eu saio, desde criança isso, eu tenho uma paixão pelo céu. Eu viajo assim de carro e eu vou olhando. E eu falei lá para o João, acho que tem uns anos aí atrás, eu falei assim, olha, eu amo vocês. Sou apaixonada pelos meus filhos e meu marido. Mas quando eu olho aquele céu, eu sou chamada para ele. Eu sei que eu vim de lá. Tem dias que eu estou na minha casa e eu falo, ai Jesus, eu estou com tanta saudade do Senhor. Eu estou enlouquecida de uma saudade, mas eu nunca fui do céu. Eu não conheço o céu. Mas eu sei que eu fui criada para Ele. Eu sei que eu faço parte dEle. E sem o céu, eu sou vazia. Nada aqui faz sentido. Ao mesmo tempo que eu estou feliz, eu estou conquistando, mas nada faz sentido quando eu lembro. É como se quando eu olhasse para o céu, tudo aqui perdesse sentido. Nada mais importa. Eu tenho saudades dele. Que o Senhor nos fira com esse amor. Em Jeremias diz que ele foi ferido por uma ferida de amor. Que nós possamos ser feridos todos os dias. E o último, o 7º, está em 2 Timóteo. Eu já estou fechando, estou encerrando. Que diz assim, não suportam a sã doutrina. Em 2 Timóteo 4:3, diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Qualquer semelhança, como é que é a frase? Mera coincidência. Não suportam a sã doutrina.
não suportam a verdade, querem fantasiar o evangelho. Esses já estão longe. Esses já deixaram de desejar a volta de Cristo há muito tempo. Pessoas estão distorcendo a palavra para justificarem o pecado, para realizar o desejo da carne. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento.